Senador João Capiberibe, senador Rodolfo Rodrigues, não poderia ser diferente de ouvir a tribuna no dia de hoje para falar da votação de hoje. A votação de ontem, que, como foi dito por todos os senadores e senadoras, foi uma votação histórica. Até porque a juventude brasileira debatia, dialogava, seminários, conferências, audiências públicas, diálogo com todo o setor da sociedade para construir o Estatuto da Juventude. Veio a PEC da Juventude, nós aqui dialogamos, construímos de forma coletiva e o Senado aprovou. Chegou a hora do Estatuto da Juventude. E é sobre esse tema que eu vou me debruçar. O Senado, senador Capiberibe, senador Rodolfo, o Senado deu ontem um grande passo ao encontro dos jovens brasileiros. Ontem à noite, essa casa, nós, senadores e senadoras, aprovamos, enfim, o tão sonhado e embalado pela juventude, o Estatuto da Juventude. Foram momentos de tensão. Votava uma semana, votava na outra, enfim, votamos. Naqueles momentos de ontem, precisamente, minutos e horas, nós fazendo apelo para que ninguém pedisse verificação. Os senadores não pediram. Podem crer que os corações bateram mais forte. O meu bateu, o do senhor bateu, e de Vossa Excelência, jovem senador, também eu sei que bateu. Aqui nós vimos jovens chorando, e nós sabíamos que pela TV Senado e pela Rádio Senado, muitos jovens choravam, bailavam, sorriam e cantavam, porque sabiam que ontem o Senado votaria o Estatuto da Juventude. Parece que eu via naquela alegria da nossa juventude que as lágrimas que corriam à face de alguns, e nós aqui nos segurando, vinham percorrendo o caminho como rios solitários, aquele que acaba indo sempre ao encontro do mar. Sempre em frente, porque nós, de cabelos brancos, já não temos muito para poder esperar. Mas os jovens não têm tempo a perder. Os jovens não têm tempo a perder. A nossa juventude não tem tempo a perder, repito novamente. Eles, jovens, são tão jovens. Nós outros, sempre jovens, mesmo de cabelos brancos. Seus dias e nossos dias. Dias não são tempo perdido. Parabéns a todos aqueles que de uma forma ou de outra somaram, colaboraram com esse grande momento. E aqui eu falo de muitos, de colegas do parlamento que se transformaram amigos e parceiros dessa causa. O senador Capiberibe, que preside aqui, é um. De Manuela Dávila, relatora desse projeto na Câmara dos Deputados. Do senador Rodolfo Rodrigues, relator na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Educação. Do senador Valdemir Moca, presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que trabalhou pelo requerimento de urgência e o projeto não foi a outras comissões. Ao presidente da Comissão de Educação, nosso querido amigo Ciro Miranda. Do presidente de uma outra comissão, o senador Braulio Maggi, do Meio Ambiente. Da presidenta da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita. E aqui, por que não lembrar, do ex-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, que de forma muito tranquila me indicou para relatar o projeto na época. Cumprimento também o nobre senador Renan Calheiros, presidente do Senado, pela forma como coordenou
todos os trabalhos dessa sessão histórica de ontem à noite. Sessão memorável, que com absoluta certeza entra para sempre para os anais da história do povo brasileiro. Nós temos que bater palmas para todos os líderes partidários pelo cumprimento do acordo. Todos. Aqui ontem não havia nem situação nem oposição. Todos os líderes se somaram em nome da causa. A tão esperada votação do Estatuto da Juventude aconteceu. Nós temos que nos render à sabedoria da casa, de todos os senadores, líderes ou não, independente das suas posições ideológicas, políticas e partidárias. Aqui todos somaram. Senhor presidente, senador Capiberibe, as marcas cravadas nessa casa, há marcas cravadas nessa casa que o tempo jamais vai apagar. Os homens as iniciaram e a história as eternizou. Podíamos lembrar aqui, porque aqui passou a libertação dos escravos. Aqui passou, por esse Senado, a lei do divórcio. Aqui passou, só para lembrar, o Estatuto do Idoso, o Estatuto de Igualdade Racial, o Estatuto dos Deficientes, a PEC das Domésticas e tantas outras leis que marcaram a nossa história. Momentos da vida de uma nação onde os seus filhos expõem aqui as razões da sua própria existência. Repito, como já disse no passado, um grande pensador: ou pátria somos todos, ou não há pátria, não há federação, não há país. Parabéns, juventude brasileira. Vocês foram persistentes, vocês fizeram uma cruzada nacional em busca de seus direitos. Eu diria, como águas da chuva, regaram a terra e pacientemente realizaram a colheita. Vocês, como recém-saídos do ventre materno, buscando ar, vida e sonhos, coloriram com seus traços e cantos os sulcos das presentes e futuras gerações. Senhor presidente, nesse momento, e quero que esse registro fique naturalmente nos anais da casa, fui hoje procurar inspiração em dois poetas. Peguei um lá de Campina Grande, mas também eu olhava o livro e tive que pegar uma poesia de Charles Chaplin, que leva o nome A Juventude. Disse uma vez Charles Chaplin: tua caminhada não terminou, jovem. A realidade te acolhe, dizendo que pela frente o horizonte da vida necessita de tuas palavras e, às vezes, da tua rebeldia ou do teu silêncio. Se amanhã sentires saudades, lembra-te da fantasia e sonha com a tua próxima vitória. Ontem foi uma vitória que todas as armas do mundo jamais conseguirão obter, porque ontem, diz aqui Chaplin, e aqui eu caminho junto e me identifico, porque ontem foi uma vitória que surgiu da paz, do diálogo, do entendimento e não do ressentimento. É certo, jovem, que irás encontrar situações tempestuosas novamente ao longo da tua vida, mas haverá de ver sempre o lado bom da chuva que cai e não a faceta do raio que destrói. Tu és jovens, atender a quem te chama é belo, lutar por quem te rejeita é quase chegar à perfeição. A juventude precisa de sonhos e se nutrir de lembranças, assim como o leito dos rios precisa da água que rola e o coração, claro, necessita de afeto. E a alma assim se debruça e se inspira
a cada momento. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca. Não faças do amanhã o sinônimo de nunca. Nem o ontem te seja o mesmo que nunca mais. Teus passos ficarão sempre, olhes para trás, mas vá em frente, pois há muitos que precisam que chegues lá, porque eles querem seguir-te, meu jovem. Senhor presidente, o substitutivo que ontem aqui nós apresentamos, construído de forma coletiva, não só pelos relatores, mas por todos os senadores e por 80 entidades de jovens brasileiros que reuniram até que a proposta surgiu. O substitutivo, senhor presidente, foi aprovado praticamente na íntegra, da forma que de forma coletiva aprovamos lá na Comissão de Assuntos Sociais. Só teve uma emenda aditiva, que ali, mediante um entendimento dos líderes, limitou a minha entrada, que antes era universal. Tudo isso é fruto da democracia. E foi fruto, naturalmente, da vontade do plenário do Senado, e por isso nós respeitamos. Enfim, senhor presidente, foram tantas conferências, tantas audiências públicas, tantas reuniões, tantas negociações, tantos debates e muita conversa. E prevaleceu a vontade da juventude brasileira, quase que na totalidade, pelo substitutivo apresentado. E por isso, nós tivemos esse grande entendimento. Senhor presidente, foi com muita alegria que ainda ontem à tarde eu recebi um documento assinado por presidentes de 80 entidades que representam a nossa juventude, a juventude brasileira, pedindo no documento que o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais fosse aprovado na íntegra, sem nenhuma alteração. Esse é um documento que eu vou guardar para sempre, com carinho. O documento só pedia isso: aprovem o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Quero, senhor presidente, homenagear a todas as entidades, homenagear a todos os líderes de todos os partidos, inclusive me referindo agora à juventude brasileira, que praticamente a juventude, senhor presidente, de todos os partidos, mandaram documentos pedindo urgência, pedindo a votação. Senador Rodolfo Rodrigues, e vou dar uma parte, claro, a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi um dos relatores que naturalmente contribuiu para a peça final, junto naturalmente com esse relator e com a senadora Manuela, com a deputada Manuela, que ela deve estar lembrando lá. Vai dizendo aí, senadora Manuela, se a moda pega é bom, eu tenho certeza que ela gostaria. Senhor presidente, homenagear, portanto, nesse momento, a todos os líderes eu gostaria, mas não vou poder ler o nome de cada um dos líderes, como não posso ler o nome de cada um dos líderes nesse momento. Quero citar e homenagear a todos na figura da secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, ligada ao ministério que é liderado pelo ministro Gilberto Carvalho, da Presidência da República. E por que faço isso, senhor presidente? Porque durante todo o período da votação, o ministro Gilberto Carvalho orientava a nós todos, dizendo que ele era favorável à aprovação do substitutivo da forma que saiu da Comissão de Assuntos Sociais. Nosso aqui agradecimento tanto a esses jovens todos que aqui eu fiz a referência falando o nome da secretária nacional da Juventude, Severino Macedo, também cumprimento aqui a forma como o ministro Gilberto Carvalho encaminhou a discussão e a negociação por dentro do próprio governo. Fica aqui também nosso abraço fraterno e nosso respeito aos construtores do Senado, Felipe Basile e Tatiane Freitas. A participação deles foi fundamental na redação final do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude, senhor presidente, agora vai ser votado na Câmara dos Deputados. Ele é uma construção una da sociedade, da nossa juventude, das pessoas que acreditam sempre que nós temos que avançar na construção de um país cada vez mais justo. O Estatuto da Juventude, senhor presidente,
vai ao encontro dos anseios sociais do nosso país. Ele chama os jovens pobres, negros, índios, brancos, todos discriminados, jovens da comunidade LGBT, jovens de todas as religiões, não importa se é evangélico, se é católico, apostólico, romano, ou se é ateu, todos, ou se é, por exemplo, de religiões matriz africana. Todos são chamados pelo Estatuto a participar desse novo momento de cidadania plena que o Estatuto consagra a toda a juventude brasileira. E isso, senhores e senhoras, chama-se inclusão. Senhor presidente, com o Estatuto, a nossa juventude passa a ser considerada como política permanente do Estado. Com o Estatuto, essa proposta redigida, eu diria, claro, pelos relatores, com apoio da nossa juventude, passa a ser considerada como política permanente de Estado, ou seja, o marco político, jurídico do Estado brasileiro e não somente de um governo. O Estatuto é uma declaração de direitos que amplia e promove o desenvolvimento integral dos jovens para além daqueles tradicionais direitos existentes. Ou seja, jovens reconhecidos como sujeitos de direitos, sujeitos da história, da sua própria história. O Estatuto reforça um conceito de juventude que extrapola só o mero debate da questão da idade, ou seja, uma etapa específica da vida dos jovens e as suas singularidades. O Estatuto institui, senhor presidente, o Sistema Nacional de Juventude, direcionando aos entes federados as responsabilidades na implementação das diretrizes, direitos e atribuições. Entre os benefícios, direitos do Estatuto da Juventude, podemos aqui destacar somente alguns, porque são 48 artigos, dezenas de incisos, dezenas de parágrafos, mas por que não destacar aqui a conquista da meia entrada, a conquista da meia passagem? Destaco que o Estatuto da Juventude é a primeira norma que aponta, senador Rodolfo Rodrigues, meu colega de relatoria, para a garantia, primeira vez que essa pátria chamada Brasil bota na lei a garantia da livre orientação sexual, que vai nos ajudar muito no debate, num novo rosto, numa nova redação que daremos ao PL 122, que eu, por indicação do senador Jaime Campos, estou na relatoria. Senhor presidente, o Estatuto da Juventude ainda define política de combate às drogas, política de combate a bebidas alcoólicas. Lá fica claro, acabou o tempo de usarem jovens para propaganda, por exemplo, de bebida alcoólica ou algo assemelhado que venha trazer prejuízo à nossa juventude. Lá fica claro a importância do ensino técnico, o direito a todos para que possam chegar também à formação superior pública ou na área privada, nas universidades, nas nossas faculdades, com programas tipo ProUni. Lá fica claro que vamos qualificar também a vida dos jovens que trabalham no campo, tanto na formação como na qualidade de vida. Garante o serviço de atendimento à saúde integral para todos os jovens. Lembro a todos que o Estatuto beneficia jovens de 15 a 29 anos. Combate todo tipo de preconceito. Combate a violência contra os jovens. Inclusive, lá tem um artigo que busca a recuperação de jovens que estão em presídios. É bom lembrar que estamos falando de jovens de 15 a 29 anos. Senhor presidente, 48 artigos, repito, dezenas de incisos, inúmeros parágrafos. Não vou aqui discorrer sobre todos os pontos. Por isso, e somente por isso, encerro, mas não antes de passar uma parte para o meu colega de relatoria, senador Rodolfo Rodrigues. Senador Rodolfo Rodrigues, antes de concluir, e Vossa Excelência falar uma parte,
eu voltarei para o encerramento, porque vou terminar com uma bela poesia chamada O Grito da Juventude, autoria não de Charlie Chaplin, de um grande poeta internacional, como aqui já citei, de autoria simplesmente de Severino Santos. Severino Santos Terto, um brasileiro ali de Campina Grande, da Paraíba. Uma parte a Vossa Excelência. Senador Paim, quero lhe cumprimentar por todo o trabalho, que sem ele seria impossível o evento sempre em parceria com Vossa que nós Excelência, celebramos ontem, que no evento nós celebramos ontem, mas que teve sua sabedoria na construção, seus ensinamentos na paciência aqui e na condução coletiva da relatoria. Eu quero registrar isso. Sem a sua sabedoria, sem a sua experiência de como tratar um diploma com temas tão controversos e com tantos temas em disputa, e com a paciência de Vossa Excelência, eu lembro que em alguns momentos eu lhe procurava, angustiado pela votação, e Vossa Excelência, com a sabedoria, soube colher o tempo adequado para conseguirmos a aprovação, inclusive sanando, transformando em convergências as divergências que existiam. Eu quero fazer questão de registrar isso, que a sabedoria de Vossa Excelência foi fundamental nesta construção. Hoje recebi um telefonema, e eu queria registrar também aqui, recebi um telefonema do meu querido amigo Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, companheiro que conheço desde os anos 90 no Partido dos Trabalhadores. Foi parceiro, de fato, nessa caminhada. O companheiro teve uma participação importantíssima em posições políticas que sustentávamos durante o governo do hoje senador Capiberibe, no Amapá. Conheci Gilberto, inclusive, quando estava na vice-presidência do Partido dos Trabalhadores e exercendo e participando do governo de Capiberibe, no Amapá, e defendendo o engajamento do Partido dos Trabalhadores, então, na defesa das transformações que fazíamos no Amapá. E tive a honra de receber um telefonema hoje de Gilberto, nos cumprimentando. E eu queria registrar e destacar o que Vossa Excelência já fez, o papel também de Gilberto Carvalho nesta construção da Secretaria Nacional de Juventude, inclusive coerente com o que foi deliberação das conferências nacionais de juventude, que, na verdade, galvanizaram todos os resultados das conferências nacionais de juventude para o texto do Estatuto da Juventude, que foi muito bem sintetizado por Vossa Excelência. Queria reiterar um registro. Ontem foi um dia de profunda emoção para mim. Ainda à noite, depois da aprovação, encontrei com o senador Capiberibe e ele percebeu quanto embebecido de emoção estava pelo momento. E fazer um registro que ontem fiz. Aquilo que nós aprovamos ontem não foi uma aprovação de 10 anos de um projeto que tramitou na Câmara daqui. Foi uma aprovação de 20 anos de necessidade de políticas públicas para a juventude. E eu quero lembrar que o primeiro momento que isso foi suscitado, a necessidade de ter um diploma legal para a juventude, foi quando nós tivemos as primeiras experiências de política pública para a juventude no Brasil, nos anos 90. Tínhamos, então, a Secretaria de Juventude do Amapá, tínhamos a Secretaria Extraordinária de Juventude do Distrito Federal e a Secretaria de Juventude de Diadema. Num desses encontros, e aqui quero destacar, a primeira experiência de política pública para a juventude ocorreu em 1995, no governo de então João Capiberibe, no Amapá, quando ele me designou para a Secretaria de Juventude. Por coincidência, ele está presidindo a sessão hoje. Então, e por isso faço questão também de fazer esse registro. Então, é uma luta, por isso que eu disse ontem, utilizei o termo, este diploma aprovado é o resultado de uma luta geracional. Porque política pública para a juventude, e
E um dos trechos que são fundamentais e precisam ser destacados do Estatuto é a criação de uma rede nacional de políticas públicas para a juventude. Conferências municipais de juventude, Conferência Estadual de Juventude, Conferência Nacional de Juventude, e, ou seja, aquilo que antes era vontade de governos progressistas, do governo da coalizão de esquerda, dirigido por Capiberibe do Amapá, em 1994-95, o governo então de Cristóvão Buarque, aqui em Brasília. Ou seja, o que antes, e é importante destacar isso, é uma das mais importantes conquistas do Estatuto, porque aquilo que antes era vontade de governos progressistas de esquerda, ou seja, ter iniciativa de políticas para a juventude, nós transformamos ontem de políticas de governos progressistas em política do Estado brasileiro. É isto o que é uma conquista geracional. Então, ontem foi um dia de profunda emoção para mim, senador Paulo Paim. E eu queria reiterar o que ontem disse. Primeiro, o registro de uma experiência que vivi e convivi, que foi do governo do hoje senador Capiberibe, quando construímos uma primeira experiência de política pública para a juventude em nosso país. Segundo, aqui, de querer o momento, a história e o destino, compartilhar com Vossa Excelência da relatoria desse diploma legal e de nós juntos com Manuela, lá na Câmara, entregarmos para a juventude brasileira um diploma de direitos e de conquistas. Lógico, o ideal seria que os nossos relatórios, o terminativo de Vossa Excelência na CDH e na CAIS, e o nosso na Comissão de Educação CCJ, tivesse sido aprovado na íntegra. Mas entendemos as modificações que teve no plenário e não diminuem, é importante dizer isso, não diminui 1 milímetro do que foi essa conquista para a juventude brasileira e do que significou essa conquista. Para mim foi uma honra compartilhar esse momento com Vossa Excelência. Alguém que outrora eu só tinha como referência no âmbito do Partido dos Trabalhadores e como orientador de políticas e de atuação parlamentar. E que continua como referência para mim e que quer a história, o tempo, o momento e o destino, que eu possa compartilhar com Vossa Excelência de momentos tão importantes para o povo brasileiro como o de ontem. Senador Rodolfo Rodrigues, permita que eu diga o que eu disse ontem para Vossa Excelência. Para mim, talvez esse relatório que construímos junto tem uma simbologia especial. Eu vou dizer por quê. Eu sou daqueles homens que não tem problema nenhum com a idade, graças a Deus. Eu poder partilhar a relatoria de uma peça como essa, com o mais jovem senador da República, que é Vossa Excelência. Sendo aqui essa sessão presidida por João Capiberibe, e como Vossa Excelência disse muito bem, tudo começou, quem sabe, naquele momento da história que Vossa Excelência foi governador. E eu, um dos senadores, digamos, com a idade mais avançada da casa. Eu entrei aqui na Constituinte e não saí mais. Estou aqui de 86 e, quem sabe, eu fique mais um período aqui na alegria do convívio com vocês. Mas é importante isso, porque eu chamaria essa nossa relatoria, e Capiberibe aqui presidindo, o ex-governador, que participou tanto lá na criação da Secretaria da Juventude do Estado, o encontro de gerações. Eu acredito nisso. Que esse encontro de gerações é que pode fazer, de fato, as coisas acontecerem. O ímpeto, a rebeldia dos mais jovens e um pouco mais de paciência dos homens e mulheres de cabelos brancos. Mas ambos, eu diria, querendo construir, como a gente diz sempre, um mundo melhor para todos e com a mesma sabedoria. Porque a sabedoria, para mim, é daqueles homens e mulheres que fazem o bem sem olhar a quem. E assim, senhor presidente, eu termino dizendo: essa pequena poesia, de autoria de Severino Santos Terto, chamado O Grito da Juventude. Fiz questão, senhor presidente João Capiberibe, pela simplicidade de como esse poeta se refere à juventude. Diz ele: começo esta poesia com muita dignidade. É o jovem camponês,
é o jovem da cidade. Na luta pelos direitos, na busca de outra realidade. A juventude do campo vive sempre excluída, sem direito ao trabalho, isso a torna oprimida. Mas os jovens se reúnem, resistem, seja em grupo ou mutirão. Dentro da organização, eles encontram uma saída. A juventude da cidade que vive na periferia, com muita sabedoria, supera a disparidade, vive em busca da igualdade, querem justiça e querem educação. Com alegria e diversão, esta luta é de verdade. A juventude está unida, seja urbana ou rural, enfrentando um sistema estatal de neoliberal, superando tanta dor com canto e a poesia. Somos sim da sociedade, cultivamos a utopia. Continua esta poesia na busca da tão sonhada felicidade. É o jovem camponês, é o jovem da cidade, na luta pelos direitos, na busca de outra realidade. Terminei aqui, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, que o dia de ontem, de fato, fique para sempre nas nossas memórias e que a gente continue trabalhando na construção de direitos para melhorar a vida de todo o povo brasileiro. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu não poderia encerrar essa sessão sem fazer uma manifestação e uma homenagem à juventude brasileira, por estarmos diante dos dois relatores, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Paulo Paim. Nós, senador Paulo Paim, somos jovens há mais tempo. Gostei. Somos jovens há mais tempo e construímos uma trajetória política e estamos diante de um jovem que tem se desempenhado aqui com brilhantismo, eu diria. E a presença do senador Randolfo Rodrigues nesse plenário representa a minha crença na juventude. E eu quero homenagear a juventude desse país, pedindo aos jovens do Brasil para que nos ajude a trazer mais Randolfo Rodrigues para o plenário do Senado, para o plenário da Câmara, para a gente fazer da política esse grande instrumento da transformação social. Não havendo oradores inscritos, dou por encerrada essa sessão. Muito bem, presidente.